Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professora Cris Miura da Pontui, Redação Inteligente. Já acessou nosso site www.pontui.com.br? Cadastre-se lá e receba uma assessoria gratuita em redação. Você não vai perder tempo, né? Hoje estamos aqui para falar da conclusão da redação da Unesp e também servindo para a USP. Você não vai perder, né, meu amigo? Então, senta na tua cadeira, pega a tua canetinha que depois da vinheta você vai saber certinho, tchim, 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 como terminar a sua redação. Bora lá, moçada! Bora lá então, pessoal, falar um pouquinho dessa conclusão da Unesp, tá? Como eu falei, o parágrafo de conclusão que eu vou apresentar para vocês, ele serve tanto para a Unesp como também para a USP, assim como para algumas universidades estaduais, tá bom? A gente está falando de um texto dissertativo argumentativo, logo a gente segue aí um padrão com relação à estrutura. Então vamos lá? Pega a tua canetinha aí, bora lá! Pessoal, primeira questão, principalmente focando na USP e focando na Unesp. Então, Cris, aonde nós estamos? Vamos lá. A gente está falando um pouquinho, né, com relação ao fechamento do seu texto. E eu tô falando, neste exato momento, sobre o quarto bloco da tua redação. Então, você tem lá a introdução, você tem o segundo bloco, que é o argumento 1. Então, introdução, argumento 1. Argumento 2 e a conclusão, tá? A gente está falando especificamente desse seu último momento, desse seu último parágrafo que vai falar, que vai fechar o seu texto, na verdade. Então, voltando um pouquinho aqui. Então, vamos lá. A gente está falando então da conclusão. A conclusão do Enem, o que os candidatos estão muito habituados? A trabalhar com uma intervenção. O que significa isso? Uma possível solução para um problema. Pessoal, tem uma aula sobre temas no nosso canal falando os temas ou a maneira como a USP e a Unesp abordam uma produção textual. Em muitos momentos você não consegue trazer uma intervenção. Por qual razão? Porque a temática em si não permite. Ela necessita de um fechamento de texto, mas não de uma intervenção. Então a primeira coisa que você tem que saber, a primeira dica que eu estou te dando aqui, que eu estou lhe mostrando, para as universidades estaduais aqui de São Paulo, Unesp e USP, você nunca vai trazer uma intervenção, mas sim um fechamento de texto. Beleza? Vamos para outra dica 2 aqui então. Segunda questão, a sua conclusão, então o último parágrafo do seu texto, ele tem que estar totalmente alinhado ao seu projeto de texto. Para tudo, Cris, o que é projeto de texto? Pessoal, tem um vídeo lá no nosso canalzinho falando sobre projeto de texto, tá? Então assista para você saber, canal Pontui lá aqui, se você estiver pelo YouTube assistindo, ou se você estiver por outra rede social, acesse o YouTube, a gente tem um canal com várias aulas dicas. Eu vou resumir bem rapidinho. O projeto de texto, eu gosto de chamá-lo de um mapa para sua escrita, ou seja, quando você vai viajar, você precisa de um direcionamento com relação ao caminho que você vai tomar, certo? Ok? Projeto de texto é a mesma coisa, é o caminho que o seu texto vai tomar. Geralmente ele é composto de uma tese, especificado por o argumento 1, argumento 2, dividido por um tópico frasal e uma fundamentação, e um outro tópico frasal e uma fundamentação, alinhado à conclusão. Cris, não entendi nada. Lógico, você não assistiu a aula sobre projeto de texto. Quem já assistiu sabe do que eu estou falando. Então, o que eu estou dizendo para você? Que a sua conclusão, ela tem que estar totalmente alinhada ao seu projeto de texto. Se você traz aqui no argumento determinada fundamentação ou determinado tópico frasal alinhado com a sua tese, por que a sua conclusão não estaria? Ok? Então, tudo que você disse ao longo do texto, lembre-se, a conclusão é o momento da cerejinha do bolo que você vai fechar isso. Bom, se é um momento de fechamento,
assim, ó, dá aquela buzinada. Pim, pim, pim. Nunca, jamais, Blaster, never. Cris Miura também é língua inglesa. Nunca você vai trazer uma informação extra na sua conclusão. Cris, o que você diz com isso? Se você trabalhou um determinado tópico frasal no argumento 1 e um determinado tópico frasal no argumento 2 fundamentados, você já teve a sua chance de poder trazer qualquer tipo de repertório, qualquer tipo de conexão com outras áreas. Ou seja, na conclusão, você não vai trazer mais informações extras. O que você tinha que dizer, você já deveria ter dito ao longo do argumento 1 e ao longo do argumento 2, meu amigo, certo? Você não vai trazer mais nada na conclusão. Então, ó, voltando aí na dica, não é uma intervenção alinhada ao projeto de texto e você nunca deve acrescentar informações extras. Pessoal, pensando nisso, anote aí duas formulazinhas bacanas para você trabalhar. Cris, essas duas formas que você vai passar são as duas únicas possíveis e imagináveis dentro de um parágrafo de conclusão? Claro que não, como todo e qualquer texto, a gente está falando aí de uma possibilidade, de inúmeras possibilidades, na verdade, né, que você pode talvez trabalhar a tua conclusão. Porém, eu vou trazer duas para poder te ajudar. Bora? Primeiro modelo, dá print de tela, tira foto, faz sinal de fumaça, enfim. Você faz uma retomada de tese, você traz um link, faz um link, né, uma conexão. Usei a palavra link aqui, mas devia ter usado outro. Conexão com título e no fechamento você faz uma constatação. Cris, não entendi nada. Lógico, não mostrei ainda. Anote aí primeiro que eu já vou te mostrar, ok? Segundo modelo, retomada de tese, constatação e citação. Então, você vai trabalhar nesses dois modelos a sua conclusão. Ou você faz a retomada de tese, linka com o título e constata, ou você faz a retomada de tese, constata e fecha com uma citação. Ó, atenção aqui para uma questão muito importante. Veja que nos dois modelos, nas duas formas que eu estou trazendo aqui, a retomada de tese, ela é presente tanto no modelo 1, tanto no modelo 2. Cris, o que é tese mesmo? Tá, bora assistir as aulas da Cris Miura lá na Pontui para você saber o que é tese, tá? A tese, em linhas gerais, tá? Não de uma forma mais sucinta. A tese, única e exclusivamente, é o seu ponto de vista, ok? Pessoal, bora então agora mostrar como que isso é feito na prática, porque aqui mais do que fazer, a gente mostra. Então vamos lá. Galera, é o seguinte, então vamos colocar na prática aqui o que a gente conversou. Como que vai funcionar aqui? Então eu vou trazer para vocês um modelo básico da prática mesmo daquilo que a gente conversou. Para isso, é bacana que a gente estabeleça alguns critérios, senão, como a gente está falando de conclusão, a gente não vai conseguir, vocês não vão conseguir entender a maneira como eu estou conversando aqui, como eu estou explicando, ok? Então vamos lá. O modelo 1, eu mostrei para vocês lá no slide, ele tem a seguinte estrutura: retomada de tese é o primeiro momento da sua conclusão. No segundo momento da sua conclusão, você linka com o título e no terceiro momento você faz uma constatação. Eu gosto de lembrar que esses três momentos, imagine como se fossem 3 pontos finais. Cris, só pode ser com 3 pontos finais? Pode, mas não única exclusivamente. Eles são 3 momentos do seu último parágrafo, tá? Então, eu estou dizendo que a princípio podem ser 3 pontos finais que tem a sua conclusão, mas nem sempre, ok? A gente vai usar o tema O Legado da Escravidão e o Preconceito contra Negros no Brasil, que foi o recorte temático da Unesp de 2015, certo? E para a gente poder chegar a essa conclusão, eu estabeleci o seguinte projeto de texto. Ainda existe o preconceito contra negros no Brasil, essa é a minha tese, ou seja, o meu ponto de vista. Eu trabalhei, né, a princípio, de forma fictícia, no argumento 1, que há um legado histórico para que isso aqui aconteça, e ainda há um fomento, um alimento, ainda qual outra palavra eu poderia dizer? Não só um fomento, mas um incentivo midiático, ou seja, as propagandas, as novelas, a própria internet, enfim, há um incentivo midiático negativo para que esse preconceito se mantenha,
tá? E qual que é o título da minha redação? O título da minha redação é Muito Além de 12 Anos de Escravidão. Para quem não sabe, 12 Anos de Escravidão é um filme que teve 9 indicações ao Oscar, então eu tô começando a minha redação, o título da minha redação, de uma maneira consideravelmente autoral, tá? Porque autoral porque ela não é tão comum, na verdade ela só se torna autoral a hora que eu estabeleço isso nos argumentos, tá ok? Então vamos lá, retomada de tese, link com o título constatação, eu tenho esse projetinho de texto e vou trabalhar com esse título, beleza? Vamos para a prática então, moçada. Pensando no que tem aqui com relação à estrutura sobre a qual a gente falou, tá? Então, retomada de tese. Qual que é a primeira frase que vai aparecer na sua conclusão? Gente, de novo, lembrando, a gente tá aqui na conclusão. Então, você poderia escrever dessa seguinte maneira. Você foi lá, argumentou, bonitinho, e você vem. Desse modo, é evidente que o preconceito contra negros... deixa eu só fazer uma coisinha aqui, vou voltar, não vou nem cortar o vídeo, hein, gente? Deixa eu mudar a cor, porque eu quero que vocês enxerguem no parágrafo cada um dos momentos da redação. Vamos lá, em azul, retomada de tese, eu apresentei lá na introdução, estou vindo para a conclusão. Desse modo, é evidente que o preconceito contra negros, negros no Brasil persiste até os dias atuais. Consequência de um legado histórico, opressor e consequência do fomento à discriminação racial. Hoje os passarinhos estão fazendo companhia. Discriminação racial perpetuado pela mídia. Então, ó, moçada, o que eu fiz aqui? Em azul é a minha retomada de tese. Por que retomada? Eu apresentei meu ponto de vista na introdução. Fiz uma introdução por síntese, não sabe o que é, busca lá o vídeo no canal. Fiz uma introdução por síntese e agora, no fechamento, na conclusão do meu texto, a primeira coisa que eu faço é retomar. Qual que é o objetivo da retomada de tese? Mostrar que o seu texto tem um projeto muito bem elaborado. Bom, terminei, eu vou fazer um link com o título. Vocês se lembram lá do nosso título? Então, ó, o título que eu tinha mostrado para vocês, Muito Além de 12 Anos de Escravidão. Eu vou fazer uma retomada com o título. Esse contexto no nosso país vai muito além do que Solomon North, personagem do filme 12 Anos de Escravidão, personagem do filme 12 anos de escravidão sofreu na obra cinematográfica. Sofreu na ordem cinematográfica. 2 pontos. Se vai muito além, eu preciso, de uma forma catafórica, explicar o que é que vai além. Escancara a real face de um país, escancara a real face de um país
que ainda nega à população afrodescendente uma vida digna. Um país que ainda nega à população negra. Não, falei afro, né? Que eu já tinha repetido, melhorando o vocabulário. A população afrodescendente, uma vida digna. Vida digna. Ó, olha que bacana, moçada. Em laranja, eu fiz um link com um título que eu havia apresentado lá na introdução, certo? Perdão, lá no comecinho do meu texto. Então, faço a retomada de tese, faço o link com o título. E como que eu fecho esse texto? Eu fecho esse texto fazendo uma constatação. O que é uma constatação? Eu afirmo, eu falo que aquilo é aquilo mesmo, tá? Então, eu vou afirmar algo relacionado ao que eu já discuti. Como que eu fiz aqui? Resta saber se é este cenário desigual, esse cenário desigual, infelizmente, faço um realce, não fictício, mas sim real, que desejamos para a nossa população brasileira. Desejamos para a nossa população brasileira. Certo, galerinha? Então, ó, eu fecho com uma afirmação. Então, eu tenho 3 grandes momentos nesse parágrafo aqui. Eu tenho um momento que eu vou fazer a minha retomada de tese, como eu disse aqui. Eu tenho um momento que eu linko com o título, como tá aqui. E eu tenho um momento que eu faço a constatação, ou seja, eu afirmo, eu constato que aquilo de fato é daquela maneira. Ok? Bora pro segundo modelo, então, do parágrafo de conclusão. Galera, então esse é o modelo 2, eu já o escrevi aqui para ficar mais rápido, né, mais fácil para você poder identificar. Então, ó, como eu disse, ele mantém a mesma estrutura inicial, você faz a retomada de tese, desse modo é evidente o preconceito contra negros no Brasil, persiste em seus dias atuais, consequência de um legado histórico opressor, e consequência do fomento à discriminação racial, esse fomento perpetuado pela mídia. Beleza, fiz a retomada de tese. Acabou a retomada de tese, qual que é a diferença desse modelo? Aqui entra a constatação, tá? Então ela vem primeiro, apesar desse cenário desigual, então estou constatando esse cenário, ainda há esperança de que a sociedade brasileira possa se erguer contra o preconceito racial, na busca por um convívio de fato respeitoso entre todos. Então eu faço uma constatação do que é e de como poderia ser, eu afirmo, tá? E aí o que eu faço no finalzinho desse meu parágrafo? Eu trago uma citação, especificamente eu trouxe Nelson Mandela, mas você poderia trazer outra citação. Afinal, como bem apontou Mandela, líder do movimento africano contra o preconceito, algumas coisas sempre parecem impossíveis, até impossíveis. Algumas coisas sempre parecem impossíveis, até que sejam realizadas. Ou seja, no meu momento 3, eu faço a citação. Pessoal, então como eu falei para vocês, existem essas duas possibilidades, tá? Um modelo 1 aí, que você pode trabalhar na grade Unesp, e um modelo 2. Lembrando que não são as únicas, mas uma das possíveis formas de se encerrar o seu texto, ok? Prontinho! Conclusão Unesp encerrada! Lembrando que esse formato, esse modelo pode ser trabalhado também na grade USP, em alguns casos, e outras universidades que trabalhem o texto dissertativo argumentativo. Fechou, moçadinha? Seguinte, inscreva-se no nosso canal. Toda quinta-feira tem vídeo novinho pra você. Curta nossa fanpage no Facebook, pontue, e também você não vai deixar de nos seguir no Instagram, ok? Pessoal, porque aqui redação é inteligente e ponto. Até a próxima!